Milei de semelhança, né, com a extrema-direita mundial tem bastante, né? Eu acho que esse fenômeno do Milei, ele surge, não dá para a gente dizer que isso é um fenômeno da Argentina, acho que é oportunista e vem de uma onda internacional, de um ascenso internacional da extrema-direita, né? Nesse momento, né, nessa conjuntura de crise, né, de esgotamento dos partidos tradicionais. Eu acho que foi exatamente isso e foi muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né? O Milei chegou no momento certo, calhou ali de pegar um momento de desgaste, porque as pessoas aqui têm memória e lembram que o governo do Maurício Macri foi um desastre. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Vocês estão ouvindo Economia é Fácil, essa é a live do dia 23 de outubro de 2023. A gente está conversando com o Vitor Jambo, professor de Geografia no Brasil e estudante na Universidade Nacional de Quilmes, Argentina. A gente vai aos comentários dos nossos ouvintes e já encaminhando para a reta final do programa. Nosso amigo ouvinte, o Dirley Santos, que é professor de História, ele também foi muito tempo estudante de Geografia. Dirley Santos, Colega. Boa noite. Diante da crise do peronismo, apesar deste seguir com imenso peso eleitoral, qual tem sido o papel da chamada esquerda socialista revolucionária? Aí ele continua. E qual deve ser o papel neste segundo turno? Aí na segunda, outra pergunta, aí eu passo para você. Oportuno debate. Distingue-se essa geração de jovens que optam por Milei da geração que exigiu a punição aos assassinos de seus filhos durante a ditadura? Aí eu já engato com uma outra pergunta, tá, Vitor? Já, inclusive, sobre o Milei, né? Você poderia comentar para a gente sobre as semelhanças e diferenças entre o Javier Milei e líderes da extrema-direita mundiais, e principalmente o Jair Bolsonaro, que inclusive deslocou gente bem do círculo político dele, próximo a eles, como o filho, o Eduardo Bolsonaro, lá para ir para a Argentina, e também o Donald Trump, que se manifestou apoio ao Milei, né, antes mesmo, durante o primeiro turno. O que tem a ver, qual é a conexão com eles, além do cabelo ridículo, que esses líderes todos têm um cabelo esquisito, né? Mas também uma outra coisa, esse fenômeno do esvaziamento do peronismo, né? Tanto o peronismo, que é um fenômeno histórico, você começou a falar, existe peronismo de esquerda, de direita, de centro-esquerda, tudo mais, mas os últimos, pelo menos os últimos 40 anos, dos 80 anos da política argentina, que o peronismo tem importância, 70 e tantos anos, dos últimos 40, sempre foram governos peronistas ou que o peronismo, né, eclipsava, mas não tinha essa extrema-direita. O que aconteceu nesse segundo turno? A classe trabalhadora vai ter que votar no Massa, por exemplo, entendeu? Não vamos apontar ainda a questão do que mais a classe trabalhadora deve fazer diante dessa crise política e econômica, mas pelo menos com relação a essa candidatura, como se posicionar com relação ao Milei. Vitor? Certo, vou tentar responder aí tudo. Muita Não, coisa, eu né? acho que mas as coisas mas são coisas que, enfim, dialogam, né, e são parte desse processo. A esquerda socialista, né, eu acho que o protagonista e o papel mais relevante que teve nesse último período não foi no campo eleitoral, né? Eu acho que depois eu posso falar sobre algumas críticas da esquerda do que me parece que foram erros da esquerda nesse processo eleitoral, mas eu acho que nesse processo, durante esse ano, né, esse foi um dos anos com mais manifestações em Buenos Aires. Aqui tem um indicador, né, infelizmente não tem os dados, mas dá para vocês procurarem e achar esses dados de quantidade de protestos que teve aqui, principalmente dos movimentos populares e tudo mais. Então, eu acho que esse espaço, né, essas manifestações e esse processo que vem se dando durante esse ano, né, com o agravamento da crise, eu acho que foi um papel fundamental que, inclusive, conseguiu mover setores do próprio peronismo, né, que
que acabavam, como essas organizações que eu citei aí no começo, né, Bairros em Pé e tudo mais, que acabaram tendo que sair para protestar pedindo ajuda, né, pedindo um plano de emergência social pela gravidade da crise, né, e uma desassistência total por parte do peronismo. Por conta, né, do ajuste do FMI e a relação que eles têm, né, com os compromissos que eles firmaram com o FMI. Então, eu acho que nas eleições, eu acho que a esquerda acabou não conseguindo, né, se diferenciar muito do regime, não conseguia se diferenciar muito, né, ficou muito marcado como a esquerda que tem os deputados e que votou Você está algumas falando leis. não é o Massa. Não, 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 tô falando a Esquerda. esquerda socialista. Desculpa, é bom Pode, explicar, pode porque ser isso. Cita pra gente, inclusive, quais foram as candidaturas, os partidos e frentes. exato. Então, é muito importante, porque aqui pra gente, na Argentina, a gente não chama o peronismo de esquerda, né? Ninguém, nem as massas, nem as pessoas que talvez não participem muito da política, elas associam o peronismo à esquerda. A esquerda aqui é a esquerda trotskista, né? Então, que são os partidos principais, é o PTS, né? A esquerda socialista e o Partido Obreiro, que são os partidos cabeça da frente de esquerda, depois se somam a essa frente outros partidos menores, como o PSTU, por exemplo, o PSTU da Argentina, e que faz parte dessa frente de esquerda socialista que se organizou, inclusive, alguns anos atrás, para poder passar o filtro das primárias, né, para as eleições nesse sentido. Então, a frente esquerda, né, a gente esse ano teve um retrocesso, na minha opinião, que foi a frente de esquerda ela surgiu justamente para combater e para furar, né, esse filtro das primárias, né, que o kirchnerismo criou e acabava criando uma barreira para os partidos pequenos participarem das eleições. Então se juntam os partidos trotskistas e faz a frente esquerda para passar esse filtro. Então, esse ano a gente foi para as primárias como os partidos burgueses, né? Fomos com diferentes candidatos para que as pessoas decidissem, né, nas eleições quem iam ser os candidatos da frente de esquerda. Embora eu acho que isso não é uma coisa, sei lá, fundamental, de princípio, que defina grande coisa, mas acho que foi até uma contradição, né? A própria frente que surgiu contra espaços e usar esse espaço burguês para definir as diferenças internas, né, dos partidos frente às eleições. Então, a candidatura acabou sendo a do PTS, né, que foi a Miriam Bregman junto com Nicolás del Caño, né, que fizeram uma campanha interessante, né, conseguiram levar e fazer um debate que estava totalmente por fora. Né? Então, ninguém questionava o FMI, então a frente esquerda questionava o FMI, ninguém questionava de fundo, né, quais eram os problemas e as soluções. A frente esquerda questionava e colocava isso na mesa. Acho que faltou, talvez, né, no campo das propostas, ser radical também, que eu acho que esse momento exigia isso, né? Então, dizer com todas as letras nos debates, nos espaços públicos, o que a esquerda defende e pretendia fazer e defende para além das eleições, né? Que o que a gente defende nem sequer pode ser resolvido somente com as eleições. Mas eu acho que esse papel foi fundamental, né, de fazer parte desse espaço eleitoral e colocar um debate que não estaria se não tivesse a esquerda. A esquerda que tem muito espaço na mídia, né, participa dos debates, tem programa na televisão, tem espaço eleitoral. Então, acho que é importante participar e cumprir esse papel. Agora, a Miriam Bregman, né, que é a candidata presidenta do FIT, né, ela deu uma declaração que ainda não está resolvido dentro da esquerda, né, qual vai ser a posição para o segundo turno, né. Eu acho que os partidos estão no processo de discutir internamente qual vai ser a sua posição. Não sei se vai sair uma posição do FIT unificada, acho que é improvável, não sei. A não ser se for a mesma opinião. Se tiver divergência ali, duvido muito que saia uma opinião unificada do FIT, né? Mas o que a gente reconhece é que não são. Milei e Massa não são a mesma coisa, né? Eles são diferentes, né? São figuras diferentes que defendem coisas diferentes, mas que são parte, no final das contas, do mesmo poder, né? Do mesmo sistema político, do mesmo arranjo político que governa a Argentina há muito tempo. Inclusive Milei, que já foi assessor de Maurício Macri, né? E que, embora ele venda essa imagem de alguma coisa nova, o neoliberalismo, né, o ultra neoliberalismo não é nada novo, muito menos na Argentina,
que dos anos 90 aos anos 2000 viveu uma dolarização, né, e viveu uma privatização, um governo extremamente neoliberal, e o resultado foi o argentinaço, né, a revolução em 2001, que derrubou esse modelo, né, naquele momento. Então, eu acho que o Milei, de semelhança, né, com a extrema-direita mundial, tem bastante, né? Eu acho que esse fenômeno do Milei, ele surge, não dá para a gente dizer que isso é um fenômeno da Argentina, acho que é oportunista e vem de uma onda internacional, de um ascenso internacional da extrema-direita, né, nesse momento, né, nessa conjuntura de crise, né, de esgotamento dos partidos tradicionais. Eu acho que foi exatamente isso, e foi muito parecido com o que aconteceu no Brasil, né? O Milei chegou no momento certo, calhou ali de pegar um momento de desgaste, porque as pessoas aqui têm memória e lembram que o governo do Maurício Macri foi um desastre. Então, era muito difícil acreditar que as pessoas iam votar no Juntos por el Cambio, né? Porque acho que está muito vivo ainda que quem pegou essa dívida bilionária com o FMI foi o Maurício Macri, foi o Juntos por el Cambio. A repressão em Jujuy foi uma repressão perpetuada por Juntos por el Cambio. Então, eu acho que era muito difícil visualizar a Patrícia Bullrich ganhando aí no segundo turno, mas no caso do Javier Milei é isso, né? Um desgaste do kirchnerismo, que assumiu um governo destruído, uma classe trabalhadora destruída, com desemprego alto, com uma crise violenta, com a inflação violenta, e entregou um país pior do que recebeu. E fazendo as mesmas coisas que Maurício Macri. Então, pagando religiosamente a dívida ao FMI, ajustando, empobrecendo a classe trabalhadora através da inflação e de um atraso salarial violento, né, seja no setor público ou privado. Então, eu acho que isso é uma questão que favorece, né, o voto no Milei nesse espaço, e eu acho que de diferença que ele tenha com a extrema-direita, que pelo menos eu não sei te dizer em relação a todas as extremas-direitas, mas com o Brasil, com certeza que o discurso dele não se baseia em militarismo ou costume. Ele até fala num plebiscito para tirar a lei do aborto, ele até fala em arma, mas o debate central dele é economia, é dolarizar, explodir, jogar uma bomba no Banco Central, acabar com a saúde e educação pública, né, voucher para todo mundo. Extinguir ministérios, Extinguir quase todos os ministérios, privatizar tudo e liberar a venda de órgão, inclusive, que para ele o Estado não tem que fazer nada. Então, acho que uma proposta tão radical assim, eu não tinha visto ainda, né, dos outros líderes. Acho que talvez essa seria a diferença dele. E só, não sei se você vai fazer mais perguntas, né, ou vai ler mais perguntas das pessoas. Não tem mais, a gente já tá indo pro final. Certo. E aí, só respondendo rapidamente aqui, que colocaram que se o desemprego em massa gerava apatia ou adesão, né, ao Milei, ao que o Milei representa, né, eu acho que essa geração nova, né, ela não vota no Milei. Na verdade, nem tem um desemprego em massa na Argentina, como eu falei, tem um certo nível de emprego precário, igual no Brasil, né, cheio de gente trabalhando para aplicativo, aquela coisa toda, mas tem um nível de ocupação grande. Mas é isso, né, um voto protesto, rebeldia, né, um voto contra tudo que está aí. Eu acho que expressa muito isso, e o Milei expressa também nessa figura de querer ser um louco, rebelde, que canta rock e tal, e faz a propaganda para a juventude, né, também. Tem um apelo da juventude. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, e uma juventude que cresceu sobre o governo peronista, kirchnerista, e que agora, enfim, né, grita por alguma coisa nova, e acaba que o Milei acaba representando isso de forma distorcida. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.